Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a celebrar os 70 anos de criação do território federal do Amapá, nos termos dos requerimentos números 87, 877, 946 e 1026 de 2013, dos senadores Randolfo Rodrigues, José Sarney e outros senadores. Nós já contamos na mesa com as honrosas presenças do senador José Sarney, do senador Randolfo Rodrigues, e eu tenho a satisfação de convidar para compor a mesa também, representando o governador do Amapá, excelentíssimo senhor Camilo Capiberibe, o procurador do Estado do Amapá, senhor Davi Evangelista. Honra grande, viu? Convido também com muita satisfação para compor a mesa a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amapá, excelentíssima senhora Ivana Sei. Convido também para compor a mesa, com muita satisfação, o Procurador do Estado do Amapá, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Stalin. Convido a todos para a imposição de respeito, acompanharmos o hino nacional e, em seguida, o hino do Amapá, que serão interpretados pela cantora amapaense Emília Monteiro, acompanhada pelo violonista João Ferreira. Flácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus e sonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Povo destemido deste rincão brasileiro, seja sempre o teu grito partido de leal coração altaneiro. Salve o rico torrão do Amapá, solo fértil de imensos tesouros. Os teus filhos alegres confiam num futuro repleto de louros. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hei de ver neste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hei de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Eia, povo herói varonil, descendente da raça guerreira, ergue forte, leal sobranceira, a grandeza do nosso Brasil. Salve o rico torrão do Amapá, solo fértil de imensos tesouros. Os teus filhos alegres confiam num futuro repleto de louros. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hei de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hei de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Excelentíssimo senador José Sarney, excelentíssimo senador Randolfo Rodrigues, excelentíssimo senhor Davi Evangelista, excelentíssima senhora
Ivana Sei, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Starling, eu quero, com muita satisfação, cumprimentar o excelentíssimo senhor Joseph Smeets, que é embaixador da Bélgica no Brasil, e em seu nome cumprimentar todo o corpo diplomático, senhoras e senhores senadores. Diz o senador José Sarney, na sua obra O Amapá, a terra onde o Brasil começa, que o Estado é o único que integrou seu território ao nosso país pela simples vontade de ser brasileiro. Lá no Amapá, a história se contorceu, lá houve enfrentamentos e sangue, lá surgiram heróis e mártires. Relata o presidente Sarney que foi a luta e a determinação dos homens e mulheres do Amapá que todos os dias, em incursões de idealismo e patriotismo, baixavam a bandeira da França e faziam subir a bandeira do Brasil. O coração de ser brasileiro estava no peito dos amapaenses, afirmou o senador em seu livro. Antes, porém, de fazer parte de nossa história, a região onde se situa o estado do Amapá fora visitada por corsários, aventureiros, inclusive pelo navegador espanhol Pinzón, que desbravou o lado esquerdo do grande delta amazônico. Logo depois do descobrimento do Brasil, por lá aportavam frequentemente os portugueses, seguidos de incursões de ingleses e holandeses, todos maravilhados com o esplendor da vegetação e a profusão de água doce. No final do século XVII, os franceses já estavam instalados em Cayena, tentam defender seus domínios para além da fronteira sul. Foi aí então que o amapaense, descendente dos primeiros açorianos, levados pela determinação do Marquês de Pombal de construir o Forte de Macapá, reuniram forças para fincar definitivamente a bandeira brasileira no solo amapaense. Durante o período colonial, a província foi administrada por governadores gerais vinculados diretamente à corte imperial, independentemente das demais que construíram o território brasileiro. Oficialmente, o Amapá integrou o nosso país com a anexação do Grão-Pará em 1824 ao domínio imperial, 2 anos após a proclamação da independência. Poderíamos falar muito mais da saga do povo pioneiro do Amapá e mais ainda da exuberância de seu território, considerado um dos mais profícuos em minerais e mais ricos em biodiversidade em todo o mundo. Poderíamos falar da posição estratégica, privilegiada do Estado localizado nos limites entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte, cortado pela linha do Equador, sendo ponto de confluência para rotas marítimas e aéreas entre o Brasil, a região do Caribe, a África e a Europa. Poderíamos falar ainda da descoberta, em 1945, das ricas jazidas de manganês na Serra do Navio, que tem revolucionado a economia da região. Entretanto, o que mais interessa por hora é comemorar os 70 anos de criação do território do Amapá, fato este que se deu em 13 de setembro de 1943, graças aos esforços e dedicação do capitão Janari Gentil Nunes, contando com as suas relações de amizade com Getúlio Vargas, conseguiu que este criasse, além do Amapá, os territórios federais de Guaporé, atual estado de Rondônia,
e do Rio Branco, atual Roraima, como estratégia de desenvolvimento do país. Em 1988, e carrego comigo este orgulho de ter sido constituinte, de ter colaborado com muitos avanços e muitas conquistas, o Estado do Amapá, juntamente com os demais territórios federais na Amazônia, foi elevado à condição de Estado. Assim, é que ao longo dos 45 anos que foi território, acrescidos dos 25 desde que se tornou Estado, o Amapá tem se firmado como uma terra que enche de orgulho a todos nós brasileiros. Tanto pela importância estratégica para o Brasil, de sua geografia, e pela importância de sua biodiversidade para as ciências naturais de todo o mundo, quanto pelo valor do seu povo, representados aqui no Senado Federal por Capibaribe, Randolph e pelo presidente José Sarney. Desta forma, parabenizo hoje, em nome de todos os senadores, o Amapá pelos 70 anos de criação do território e a todos nós brasileiros por contar com a sua grandeza para o desenvolvimento e a riqueza do nosso país. Muito obrigado a todos e viva o Amapá! Conceda a palavra ao senador José Sarney, primeiro orador inscrito e um dos subscritores dos requerimentos que homenageiam os 70 anos do território do Amapá. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente do Senado Federal, nosso ilustre colega Renan Calheiros, excelentíssimos senhoras senadoras e senhores senadores, senador Randolph Rodrigues, que foi o primeiro signatário deste requerimento e que me convidou para, conjuntamente com ele, promovermos esta sessão. Randolph Rodrigues, que é um político de tantas virtudes e um jovem de tantos talentos. E o senhor representante do governador do Amapá, o senhor Davi Evangelista, ilustre procuradora da Justiça do Estado do Amapá, a excelentíssima doutora Ivana Sei, procurador-geral do Estado do Amapá, senhor Luiz Carlos Starling, meus senhores e minhas senhoras. Há 54 dias eu estava ausente desta casa, licenciado por motivo de doença, e fiz um certo esforço para estar hoje aqui e reassumir o meu mandato nesta sessão, porque achei que era do meu dever, da minha satisfação, não estar ausente no momento em que nós nos juntamos do Amapá e do povo brasileiro, de uma maneira geral, para comemorar esta data tão significativa, que é a data em que foi constituído o território do Amapá. Porque a história do Amapá ela é muito rica e ela vem, através de degraus, se consolidando até que hoje o Estado represente das unidades nacionais das maiores e mais importantes do Brasil. E, sendo assim, é um dia de grande alegria para todos nós. E eu não podia deixar de juntar-me a essa alegria
e ninguém compreenderia, nem eu mesmo, que eu não estivesse aqui presente. O futuro levou-me, quando eu já pensava em me dedicar totalmente à literatura, a chegar ao Amapá. E a vontade do seu povo me trouxe de volta a esta casa, ao Senado. E assim, o Amapá, que era um novo estado, criado em 88, quando eu era presidente da República, passou a ter na sua representação também um ex-presidente da República. Ele seguiu o exemplo de São Paulo, que aqui teve também o presidente Rodrigues Alves, que depois de ser presidente veio para o Senado Federal. O Rio de Janeiro, com Nilo Peçanha, que também incorporou-se ao Senado, o Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, Goiás, com Juscelino Kubitschek, e depois somaram-se a esses Minas Gerais, quando aqui tivemos a presença, que até hoje nos causa imensa falta, do presidente Itamar Franco, e temos também a presença do ex-presidente Fernando Collor. Assim, eu me ligava mais profundamente ao Amapá, uma vez que eu sou daquela região, é uma região na qual eu nasci e que era constituída pelo Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e do Grão-Pará, do qual o Amapá fazia parte. Portanto, conhecedor profundo, já que sempre gostei de história, de toda a saga daquela região e o quanto o Brasil lutou para defender a Amazônia e, ao mesmo tempo, para que a margem esquerda do rio Amazonas ela fosse brasileira, como ela é hoje. E liguei-me ao Amapá, procurando trabalhar pela sua infraestrutura ao longo desses anos todos, de maneira que para lá nós conseguimos que fosse uma área de livre comércio, fosse o Amapá também uma zona franca de matérias-primas locais, chamamos Zona Franca Verde, que vai naturalmente daqui para frente uma potencialidade de crescer e transformar-se também num novo e grande polo industrial da Amazônia. E também eu quero ressaltar um fato que acontece este ano, que é um fato que é também só próprio do povo brasileiro e só possível ser feita num país como o Brasil, que é a chegada a Macapá, e já chegou, está chegando também em Manaus, do linhão de Tucuruí, integrando todo o sistema elétrico nacional num só conjunto, num só sistema. Isto é importante porque esta obra é uma obra extraordinária. Eu considero tão importante quanto aquela que determinou o presidente Juscelino de fazer a Belém-Brasília. E, portanto, é uma obra que rasga a floresta com torres de transmissão atravessando o rio Amazonas. Para que se tenha uma ideia do que significa essa obra, ela foi feita preservando a mata, é feita acima da floresta, para que, de modo algum, pudesse interferir no meio ambiente. E tem 3 torres na travessia do rio Amazonas, 2 delas com 295 metros de altura. São torres gigantescas e uma menor de 200 metros de altura. Eu me recordo que foi uma luta grande que tivemos, porque eu lutei muito por isso. Já quando presidente da República, nós determinei os primeiros estudos na Eletronorte para a ligação do sistema elétrico de Tucuruí com o sistema elétrico do resto do Brasil. E o Amapá, como o Amazonas, eram sistemas elétricos isolados. E, então, esses estudos vinham daquele tempo. Com a presidente Dilma Rousseff, ela era ministra
das Minas de Energia, eu então retomei essa batalha e consegui, naquela época, que ela autorizasse, determinasse a criação dessa linha de transmissão. Uma linha que atravessa aquelas florestas imensas. É uma epopeia o que foi feito por aquilo, e que quase não se tem conhecimento no Brasil, pois este ano, dos 70 anos, senador Randolfo Rodrigues, nós, até o fim do ano, vamos ter a ligação do Amapá com a linha de Tucuruí, integrando todo o Estado ao sistema elétrico nacional. E isso significa a possibilidade de energia abundante para que se possa, então, concretizar esse sonho de um polo industrial. E me recordo que uma das discussões daquele tempo é que se queria fazer a linha pela margem direita do Rio Amazonas, para alcançar aquela cidade. E eu tive a oportunidade de, com o doutor José Antônio Muniz, que era então presidente da Eletronorte, de lutarmos para que o projeto fosse feito a linha atravessando o Amazonas e fosse pela margem esquerda, para que Macapá pudesse ser beneficiada pela linha de Tucuruí. E a presidente Dilma Rousseff, que era ministra de Minas e Energia, nos deu uma decisão que foi extraordinária, que fosse feito o projeto pela margem esquerda do Rio Amazonas. Então, temos essa travessia e, com isso, nós podemos fazer o linhão até Macapá. E chega esse ano que nós teremos a felicidade de comemorar esses 70 anos com essa obra, que é uma obra extraordinária, é uma obra fascinante, que eu acho que no mundo inteiro só podia ser feito aquilo com a audácia do brasileiro e com a coragem da presidente, hoje presidente da República, quando ela deu a determinação para que se fizesse essa obra, que foi feita num prazo muito pequeno. Eu também quis ligar-me ao Amapá, não somente pela política, pelos trabalhos, pela criação da Universidade do Amapá, que fiz, pela criação dos municípios que foram feitos naquele tempo, também criados quando eu era presidente, de Santana, Tartarugalzinho, Pracuúba e Calçoene, enfim, os municípios que foram criados durante o meu governo. Mas eu também quis me ligar através da outra faceta da minha vida, que é a faceta do intelectual. E assim eu escrevi uma história do Amapá, que levei alguns anos fazendo pesquisas, e sobre isso nós publicamos esse livro, que é Amapá, a Terra onde o Brasil começa, que já está na 3ª edição. E hoje os historiadores têm uma fonte onde eles podem colher todas as informações sobre a história do Amapá, como também nas escolas. Já na 3ª edição é hoje uma contribuição que dei também a minha ligação pelo lado intelectual. E não só satisfeito em fazer isso, eu também escrevi um romance que foi Saraminda, que liga o Amapá, a paisagem do Amapá, à literatura brasileira, porque poucas heroínas negras tem na literatura brasileira. Eu me lembro de Teresa Batista, Cansada de Guerra, do Jorge Amado, e Saraminda, que agora, para satisfação minha também, quando eu saía de casa, recebia o primeiro exemplar da tradução em alemão na Feira de Frankfurt desse livro, que já está traduzido em 5 línguas, que também retrata a saga do Amapá, para que ele também é uma contribuição que eu deixo na história para a literatura brasileira. Senhor presidente, eu vou pedir que Vossa Excelência me mande transcrever nos anais da casa esse discurso que eu tinha feito, mas que, infelizmente, eu acho que não é prudente de minha parte que eu faça a leitura dele todo. Mas eu queria terminar apenas
com uma declaração de amor ao Amapá, dizendo que, por mais de 4 séculos, o Amapá ocupa hoje como uma região estratégica do Brasil. Quer dizer, em pé de igualdade com os demais estados. Mas eu não podia deixar de falar das belezas e das riquezas do Amapá. Quero abandonar a parte histórica, que eu sei que o senador Randolph vai fazer, e os outros oradores o farão. Mas eu quero justamente de dizer que o Amapá é um dos estados mais bonitos do Brasil, dos mais belos que nós temos no país. É o Vale do Aporema, dos campos do Curiaú, a região dos lagos, lugares que são mais bonitos do que o Pantanal. Muitas vezes eu vejo no Brasil, no mundo inteiro, se falar sobre o Pantanal. Nós ainda somos uma área esquecida. Mas nós temos no Amapá uma região mais bonita do que a região do Pantanal, que é a região daqueles dos lagos, do Aporema, que nós temos naquele. Outrora, dizia Lacondamine, que quando ele foi de barco, naquela expedição que foi feita, que ele foi ainda de canoas, que ele ia de lago em lago. Hoje, já, evidentemente, já não tem mais isso, porque já há assoreamento, já é uma diferente. São planícies, são campos, são selvas, são rios que serpenteiam entre barrancas e pássaros. São os imensos vales. Depois do Jari, vêm os do Cajari, do Maracá, do Preto, onde se formam grandes baixadas sobrevoadas por nuvens de garças, jaçanãs, patos, marrecas e todos os pássaros amazônicos. Aí, nos seus confins, a natureza muda. Dos campos começa a selva virgem, o maior parque mundial que nós temos hoje de preservação é justamente o Parque do Tumucumaque, onde temos umas reservas imensas de diversidade de fauna e de flora, e é uma beleza. Um dos sonhos que eu tive foi fazer um grande museu do Tumucumaque na capital, em Macapá, que fosse referência mundial, onde se pudesse ver. E eu acredito, o projeto até com o arquiteto Lelé, que fez os grandes, depois do Niemeyer, foi ele quem fez os grandes prédios de Brasília, como o do Sara, aquelas obras monumentais que temos lá no Lago Norte, que fez o projeto também desse museu, que está aí, que algum dia ele será realizado e que nós não podemos fazer, às vezes conseguimos recursos, mas com essas dificuldades que nós conhecemos. Mas a ideia está colocada e, quando se coloca uma boa ideia, ela não morre, ela frutifica, floresce, cresce e dá frutos. Nos campos, como eu disse, começa a selva virgem, compacta, impenetrável, subindo os primeiros elevados e sem limites visíveis, ela se estende além do Tumucumaque, onde ainda não se sabe o que é a Guiana, o Suriname e o Brasil. Parece que ali o mistério do homem ainda existe no verde, apenas quebrado pelas cores roxas, brancas e amarelas, em copas imensas que mostram a morada da andiroba, do pau-d'arco, da ucuúba, das castanheiras, do angico, da quariquara, do acapu, da cuiúba, do acaporama, do acacaúba, da maçaranduba, do pau amarelo e de tantas essências que existem naquela região. Mais para a costa atlântica, a mata vai desaparecendo e o paraíso vai surgindo. É o arquipélago do Bailique, com suas ilhas em roda, do Curiá, do Marinheiro, acima o Araguari, com seus campos do Aporema, o Tatarugal e seu afluente, o Tatarugalzinho, que deságua nas Duas Bocas, o Eusébio e tantos outros. Tudo é água e terra, é o primeiro dia da criação, a terra se separando das águas. Vem mais acima uma das mais belas regiões da face da terra, diferente e bela, onde os campos estão no céu misturados ao horizonte. É a região dos lagos, o Comprido, o Lago Novo, o Duas Bocas,
são baixadas e alagados. A reserva do Piratuba, o Calçuene, o Amapá Grande, o Cunani, o Caciporé, o Parque Nacional do Cabo Orange. É um mundo de águas, de rios e lagos. São campos em flores, são nuvens de pássaros, são peixes de todas as espécies. Terreno do tucunaré, do pirarucu, do dourado, do filhote, do apaiari, do gurijuba, do trairão, do trairuçu, do acará. E aí surge, como símbolo do Estado, a sua capital, Macapá. Simples, como uma bela moça morena dos Tucujus. Espraia-se, plana, vigiando dia e noite o desaguar deste lado do rio Amazonas. Ela tem os ventos que vêm do grande mar oceano, brisa que lhe acaricia o corpo e os cabelos compridos. Macapá, moça morena, de lábios de sol e olhos de chuva, é a capital dos vastos territórios que daqui só terminam nas barrancas do Oiapoque, passando por rios, lagos, campos, florestas, chapadas, riachos e montanhas. A paisagem humana de sua gente, no seu falar cantando, descendo e subindo sempre nos barcos, rio vai e rio vem, em demanda das ilhas ou dos pequenos portos, povo ribeirinho que passa o tempo navegando. Amapá, misto de ternura e bondade, gente boa e raça forte. Felicidades ao povo amapaense e à sua história. O senador José Sarney será atendido na forma do regimento. Conceda a palavra ao senador Randolfo Rodrigues, primeiro subscritor do requerimento que homenageia o Amapá, os 70 anos do seu território, com essa sessão especial. Com a palavra, Vossa Excelência. Parabéns, viu? Excelentíssimo senhor Davi Evangelista, neste ato, representando Sua Excelência, governador Camilo Capiberibe, que me justificou sua impossibilidade de estar presente neste ato em virtude de viagem internacional já previamente agendada. Quero também cumprimentar Sua Excelência, o senhor Luiz Carlos Stalin, procurador do Estado, cumprimentar minha querida companheira, amiga, doutora Procuradora-Geral de Justiça do Estado, competente Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amapá, doutora Ivana Francosei, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amapá, ao passo em que também cumprimento os ilustres membros do Ministério Público aqui presentes, doutor Afonso Guimarães, doutor Roberto. Quero também estender os cumprimentos a alguns dos aqui presentes que estão no plenário desta Casa, Sua Excelência, o senhor Jonas Pinheiro, ex-senador da República, que muito honrou o Estado do Amapá nesta Casa, aqui no Senado Federal, um dos primeiros senadores da República pelo Estado do Amapá. Faço questão de aqui cumprimentar Sua Excelência, o doutor Jorge Nova da Costa, último governador do Amapá de sua fase de território e primeiro governador do Amapá da sua fase de Estado. Muito nos honra a sua presença nesta sessão solene, doutor Jorge Nova da Costa. Quero fazer questão também de cumprimentar aqui a presença do senhor Janari Nunes Filho, filho do primeiro governador do território federal do Amapá, doutor Janari Nunes. Cumprimento o senhor embaixador da República do Reino da Bélgica, e em seu nome cumprimento todos os chefes de missões diplomáticas.
Quero cumprimentar Sua Excelência, o senador José Sarney, que surpreende a todos nós com o esforço de vossa presença. Sei que Sua Excelência ainda se recupera, mas fez questão de, ainda assim, de estar presente aqui e de trazer essa boa nova da edição, do lançamento da edição em português de Saraminda, esse belo romance que conta parte que é contado nas terras do Amapá. Sua Excelência, a sua presença aqui, isso, ao mesmo tempo que enche de alegria toda a Casa do Senado da República, também surpreende a todos nós e é uma demonstração também do carinho pelo Amapá, o vosso esforço para estar presente na sessão de hoje, e me honra ter subscrito essa sessão solene com Vossa Excelência. Quero cumprimentar Sua Excelência, o presidente do Senado Federal, o presidente Renan Calheiros, e cumprimento Vossa Excelência duplamente, porque hoje, primeiramente, porque por Vossa Excelência ter disposto a presidir essa sessão como presidente do Congresso Nacional, dando a importância que deve ao Amapá como unidade federada. O cumprimento pela segunda vez, e deveria ser pela terceira, pela data de hoje, que é vosso aniversário, e também Vossa Excelência me contava que a data de hoje, coincidentemente, o dia do Amapá é o 13 de setembro. Nós, em virtude das comemorações no 13 de setembro no Amapá, nós transferimos as comemorações, a sessão solene para o 16 de setembro. E acabou coincidindo que o 16 de setembro é também a data da emancipação política de Alagoas, vosso Estado. Ficamos felizes assim. Quero também estender os cumprimentos ao senador João Capiberibe, que me justificou sua ausência, porque está em missão parlamentar no exterior, em missão na República Bolivariana da Venezuela, e, em virtude disso, ele também, que esteve conosco na proposição desta sessão, também justificou a sua ausência a esta sessão e lamentou a impossibilidade de sua ausência. Assim como recebo aqui os cumprimentos da senadora Ana Amélia, que também gostaria de, ela, representante do Estado, irmão ao nosso, do Estado do Rio Grande do Sul, distante só pela geografia, mas irmão na afinidade, na identidade política e nos laços históricos que aproximam o Rio Grande e o Amapá, gostaria de estar presente nessa sessão. Ao presidente Sarney, também aqui um agradecimento. A obra que o senador Renan citou em seu pronunciamento aqui, obra do senador José Sarney e de Pedro Costa, Amapá, terra onde o Brasil começa, é uma das melhores obras da historiografia amapaense. A Sua Excelência vai também esse agradecimento, porque é uma obra de rica pesquisa historiográfica, que remonta à formação do Amapá e que nos brinda com uma conclusão. Os 70 anos são 70 anos de separação do Pará. O decreto 5.812, que nos forjou como território federal, o decreto do presidente Getúlio Vargas, 5.812, de 1943, que nos forjou como território federal, foi só foi só parte, melhor dizendo, de uma história. Nós, pelas características de nossa história, e é isso que a obra do presidente José Sarney e de Pedro Costa nos leva à conclusão que, desde os idos da capitania do Cabo Norte, nós, o Amapá, fomos forjados para não ser terra anexa de ninguém. Esta terra de poesias próprias, de histórias próprias, de contos próprios, foi forjada por sua geografia, já aqui descrita pelo presidente senador José Sarney, e por sua própria história, foi forjada e formada nunca para ser anexa. A poesia, já no século XX, de Álvaro da Cunha, nos deleitava dizendo o que era o Amapá.
dizia Álvaro da Cunha. Tu sabes que onde eu for, Amapá, irá o amor. Amor que tua paisagem de sonho acenderá no mais profundo e lírico cial, de que sou feito e contrafeito, meu olho oral. Vê e fala do teu ar, do teu céu, do teu mar, das tuas florestas. Tu és, Amapá, o solo térmico da América, saldo do sol que recriou o mundo. Teus rios e a tua calha de Amazonas talham fontes e cântaros abertos, muito mais densos que o suor dos homens e a sede dos desertos. A poesia de Álvaro da Cunha retrata as características geográficas de uma terra que é singular na geografia, que é singular na formação histórica do seu povo. Singular na geografia, como já foi descrita. Nenhuma terra do mundo tem um encontro tão belo. A linha divisória do planeta, o Equador, com o desaguar do rio mais belo do globo, o Amazonas. O Amazonas é só o exponencial das águas que cingem os nossos rios. O presidente Sarney já disse aqui o complemento de quantos aquíferos. Nós somos uma terra de muitas águas, de muitas vegetações. Isto é razão de muito orgulho para todos nós. Poucas terras do mundo têm tantos ecossistemas reunidos. São 5 ao todos. Nós vamos das nossas planícies, dos nossos campos de planícies, das nossas áreas de várzeas alagadas, até as montanhas do Tumbucumaque. Poucos cantos do mundo reúnem em poucos 143 mil quilômetros quadrados tantas diversidades. Também, poucos cantos do mundo são tão quentes quanto o nosso, mas também nenhum canto do mundo é tanto úmido quanto o nosso. Foi Deus que nos presenteou assim, a umidade com o nosso calor. Calor que transparece também no calor humano das pessoas. Somos, em 2013, 730 mil amapaenses. Chegaremos, segundo o IBGE, até 2030, a quase 1 milhão. A nossa capital, Macapá, é a 4ª das metrópoles da Amazônia. Passamos já, ao longo dessa nossa história, que aqui vou contar, dificuldades enormes, imensas. Nós, como já foi dito, e é dito na obra que já citei, de José Sarney e Pedro Costa, alguns cantos do Brasil se forjaram o Brasil já pelo acordo de sua independência, o acordo entre as elites coloniais portuguesa e brasileira. Nós nos forjamos enquanto Brasil pela determinação de um povo em ser brasileiros. Poucos cantos de Brasil podem assim dizer que são Brasil por ser Brasil. Nós somos Brasil, assim como a terra onde as águas iniciam o nosso estado irmão do Acre. No Acre, o Acre se fez Brasil pelas foices e machados de Plácido de Castro. Nós nos forjamos Brasil pelo sangue derramado da Vila de Espírito Santo de Amapá, em 15 de maio de 1895. Foi nesta epopeica batalha em que corsários franceses mataram 95 crianças, mulheres, mulheres e idosos. Foi nessa epopeica batalha que se forjou a determinação de ser brasileiro. Diz outra poesia, esta célebre, não de amapaense, de Tomás Antônio Gonzaga, como é que se forjam heróis. Diz a poesia de Tomás Antônio Gonzaga, a Marília, que os heróis se forjam da seguinte forma. O ser herói, diz Tomás Antônio Gonzaga, a sua amada Marília. O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios. Move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra. Também o mal tirano consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto.
Eu é que sou herói, Marília Bela. Seguindo da justiça a honrosa estrada, ganhei um trono. Ah, não, manchei a espada, não roubei ao dono. A nossa história foi forjada daqueles que se tornaram heróis sem manchar espadas, mas também foi forjada por aqueles que se tornaram heróis, manchando de sangue o solo amapaense. A nossa história foi forjada pelo sangue derramado no século XIX e pelo sangue derramado no século XVIII. No século XVIII, este canto da margem esquerda do Amazonas foi disputado por inúmeras nações. O Amapá poderia ser inglês, o Amapá poderia ser, meu caro embaixador belga, por lá, vossos patrícios dos Países Baixos, holandeses, belgas, também passaram, por isso que vós é muito bem convidado para lá estar, porque o Amapá lá também poderia ser de algum dos países do hoje ditos Países Baixos, poderia ser holandês, o Amapá poderia ser francês. O século XVIII, a margem esquerda do rio Amazonas, foi por todos eles disputados. Foi a consciência portuguesa no final do século XVIII e foi em especial a determinação do Marquês de Pombal naquele período que definiu que era necessário ocupar aquela região e guarnecer a entrada do Amazonas. A nossa entrada é a entrada principal, é o portão de entrada do Rio das Amazonas. É o portão de entrada para toda a Amazônia. Não é à toa que no século XVIII, os portugueses lá colocaram para guarnecer a maior fortificação portuguesa de todo o Império Colonial Português no mundo. É por isso que na entrada do Amazonas se encontra a belíssima fortaleza de São José de Macapá. Em nenhum local do mundo os portugueses construíram um forte tão imponente e tão grande. O fizeram com um objetivo estratégico. Já pensavam assim os portugueses: ocupar toda a Amazônia, estender os limites do Império Colonial Português até os limites da Cordilheira dos Andes. Esta terra nasceu por vocação, desde assim pensavam os jesuítas no final do século XVIII. Esta terra nasceu assim, já por vocação, para ser grande. As primeiras expedições e um padre jesuístico, ainda no século XVI, definiu assim as terras do Amapá. As terras da capitania do Cabo Norte, além de serem elas sós maiores que toda a Espanha junta, e haver nelas muitas notícias de Minas, tem pela maior parte o solo mais fértil para dar maiores proveitos e melhores frutos do que quantas há neste imenso rio das Amazonas. De fato, o pensador e padre jesuítico do século XVI não estava errado. Este período, esta definição do Amapá era mais do que correta e assim é confirmado no século XX. Depois de um período, no século XIX, de abandono, onde o território foi novamente objeto de uma disputa com os franceses e, como eu já disse, onde naquele período, em especial, não somente pela diplomacia brasileira e pela sapiência do barão do Rio Branco no Laudo Suíço, mas em especial pela Batalha de 15 de maio de 1895 e pelos heróis que se forjaram também derramando sangue e pelo desejo de amapaenses de ser brasileiros, porque queriam ser brasileiros. Em especial por isso, depois das batalhas do século XIX, veio o século XX, e depois de 2 décadas de continuado abandono por parte do governo brasileiro, em 1943 é criado o Território Federal do Amapá, a partir do decreto 5.812.
O território federal do Amapá poderia ter fracassado na sua missão. Poderia, assim como outros dos territórios que foram criados naquele decreto. Junto com a criação do território, vem a exploração de manganês, vem a descoberta de uma das maiores jazidas de manganês do planeta. Estava certa a profecia jesuítica do século XVI. Pela maior parte, o solo mais fértil e para dar maiores proveitos. E nelas, muitas notícias de Minas, muito mais do que há por todo esse imenso rio das Amazonas. A exploração de manganês vem junto com a consolidação do território federal. Nessa fase, é indispensável falar da consolidação do território, do estabelecimento do Amapá, é indispensável falar da presença, da inestimável presença de uma pessoa, de um homem. Sem ele, o Amapá não teria sido consolidado. Indispensável para a consolidação amapaense no século XX. Indispensável para esses anos de formação do território federal entre 1943 até 1960. Não se pode falar do Amapá sem falar de Janari Nunes. E é Janari Nunes que, num dos seus mais eminentes escritos, A Mística do Amapá, retrata o que pensava e qual era a vocação do Amapá. Diz Janari: a mística do Amapá quer o bem do povo, não de uma parte do povo, de uma aristocracia, de uma classe dos que comunguem com o governo ou dos que dele discordem, mas almeja o bem-estar de todos os indivíduos, de todos os lares. Não colima é levar uns para derrubar outros, de ter poderosos e oprimidos, senhores e escravos. O seu objetivo é promover o levantamento do nível de vida comum, dando melhor oportunidade a brancos e pretos, remediados ou pobres, jovens ou velhos, profissionais e aprendizes. A distinção entre os homens não se deve basear na fortuna nem na posição, mas na soma de serviços que prestem à sociedade. A mística do Amapá é eterna. Foi acalentada no passado, quando as esperanças pareciam fadadas a morrer. A míngua de recursos. Assim mesmo, nunca sucumbiu, animando nossos antepassados na marcha para a vitória. Vibra no presente através da vontade criadora de explorar as matérias-primas e de eliminar, de uma vez, os conceitos de insalubridade e impotência que lhe assacaram injustamente, lançando também os alicerces indestrutíveis do seu progresso. Há de fulgurar ainda mais no porvir como brilho no sol, pela atividade viril das gerações novas que se preparam adequadamente para transformar o meio, garantir a permanência dos esforços atuais e promover a felicidade geral. Janari tem papel indiscutível e, nesse seu dizer da mística do Amapá, ele afirma o sentido da amapalidade. O Amapá tem uma mística presente desde as primeiras ocupações portuguesas no século XV. Uma mística que vem desde antes os portugueses. Uma mística presente nas populações tucujus, na cultura maracá-cunani, que antecede as próprias populações tucujus. O Amapá tem uma cultura própria, retratada na sua mistura indígena, negra, branca. Retratada na sua manifestação cultural negra, através do Mar Abaixo, único em todo o Brasil. O Amapá não tem traço paraense, pernambucano, goiano, paulista, carioca, gaúcho, amazonense. O Amapá, ao mesmo tempo, tem traço paraense, pernambucano, gaúcho, goiano, paulista, gaúcho, catarinense. O Amapá não é posse do Pará, e, ao mesmo tempo, o Amapá é parte do Pará, da Amazônia e de todo o Brasil. Como dizia Darcy Ribeiro, o Amapá é a síntese mais síntese do Brasil. Darcy Ribeiro já dizia o seguinte:
Esse povo miscigenado, esse povo misturado, que é o povo brasileiro, é a maior riqueza que nós temos. Nós atualmente dizemos, se tem um local em que a mistura se fez completa, foi nesse canto, nessa terra, à margem esquerda do Amazonas. Lá o povo se misturou de vez e incompleto. Lá a mistura se fez única, singular e genuína. Nós não somos traço cooptado de nenhum outro povo e, ao mesmo tempo, somos síntese de todos os povos. Nós não somos identidade de nenhum outro povo e, ao mesmo tempo, somos síntese da identidade de todos os povos. É por isso que estamos à margem esquerda do Amazonas. É por isso somos o único dos estados brasileiros, pela geografia, que não temos ligação terrestre. Isso por alguns dizerem, pode nos dificultar. E isso, por nós dizermos, nos orgulha, porque isso nos distingue, mas ao mesmo tempo nos aproxima. Em qualquer canto do Brasil deve ter povo com calor e humildade. Em qualquer canto do Brasil, e é característica do povo brasileiro ter um povo acolhedor, com carinho e humildade. Talvez em nenhum canto do Brasil ou do mundo tenha um povo mais acolhedor, mais caloroso e com tanta humildade quanto o povo amapaense. Nós tivemos vocação, vindo do povo Maracacunani, das populações tucujus, vocação vinda das ocupações do século XVII, do século XVIII, vocação vinda da fundação do território, do legado de Janari, de Álvaro da Cunha, de Celso Salé, dos pioneiros do século XX, vocação para ser grande, para construir uma bela civilização na margem esquerda do Amazonas. Esses 70 anos simbolizem que essa vocação será cumprida. Registro com muita satisfação entre nós a presença do excelentíssimo senhor senador Jonas Pinheiro Borges, que nos honrou com a sua presença de 91 a 99. Registro também com satisfação, repetindo o gesto do senador Randolph, a presença do ex-governador do território do Amapá, excelentíssimo senhor Nova da Costa. Uma honra muito grande tê-lo aqui. E registro também com muita satisfação a presença do chefe da assessoria parlamentar, do comandante da Aeronáutica, excelentíssimo senhor brigadeiro do ar, Rui Chagas Mesquita. Uma honra grande tê-los entre nós. Enquanto o senador Randolph nos honrava com a sua brilhante oração, nós tivemos a satisfação de receber a visita dos alunos do Centro de Ensino Fundamental Engenho das Lajes, do Gama, Distrito Federal. Eu convido o senador Randolph Rodrigues, o primeiro subscritor dessa homenagem, para presidir a sessão. Antes, porém, eu, com muita satisfação, concedo a palavra à Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amapá, excelentíssima senhora Ivana Sei. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na presença do nosso senador Randolph Rodrigues. Cumprimento a plateia na pessoa dos promotores de justiça Roberto Álvares e o nosso Afonso Guimarães, como também na presença do Janari Nunes Filho, que seu pai iniciou toda essa história maravilhosa no território do Amapá. Eu não tenho o dom da palavra dos meus antecessores. Na verdade, são poetas, escritores e grandes políticos. Mas trago aqui a palavra do Ministério Público. Primeiro, queria agradecer a iniciativa ao senador Randolph, ao senador Sarney e a receptividade do senador Renan Calheiros de fazer essa homenagem ao território do Amapá. Cumprimento também os procuradores do Estado, que representam o governador,
e dizer a vocês que é exatamente o Amapá é tudo isso. As pessoas são acolhedoras, as pessoas são simples, as pessoas são humildes, mas as pessoas são como o nosso hino, elas são destemidas, porque descendentes de uma raça guerreira. E eu declaro aqui os meus cumprimentos e meu amor ao Amapá, primeiro porque sou amapaense, nascida no Amapá, a nosso endereço é na linha do Equador, com a esquina do rio mais belo, que é o Rio Amazonas. E essa declaração de amor, que se traduz o que é o Amapá, é através de uma música que eu gosto muito, que é Pérola Azulada, que diz exatamente isso. Eu amo você, Pérola Azulada. Aliás, eu amo você, me ajude aí, senador. Pérola Azulada. Contas no colar de Deus pendurada. Eu amo você, pérola azulada. Minha oca, meu iglu, minha casa. Isso significa todo o nosso amor para o nosso Amapá, que realmente é a nossa terra, é a nossa vida, é aonde nós enterramos o nosso coração, as nossas esperanças, é por essa terra que lutamos. Então, parabéns ao povo amapaense, parabéns aos nossos parlamentares pela iniciativa, e cumprimentamos essa casa, eu representando o Ministério Público, porque realmente nós precisamos fazer conhecer o nosso Estado, para dizer que nós estamos aqui, fazemos parte de uma história belíssima de lutas e de amor ao Brasil. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ivana Sei, Procuradora-Geral de Justiça, que muito nos honrou com vossa presença nessa sessão. Eu queria agradecer a presença da deputada Sandruana neste ato e já convidá-la para compor a mesa, que nesse ato está representando a Assembleia Legislativa do Amapá, designada pelo deputado Júnior Favacho, presidente daquela casa. Convido agora todos para acompanharmos a apresentação da música Jeito Tucuju, composição de Joãozinho Gomes, Valmilhome, que nos vai ser brindada por Emília Monteiro, acompanhada pelo violonista João Ferreira. Suas conquistas ribeiras, seu ritmo novo. Não contará nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas, Tucuju. De tanto amor, esse terá entendido o jeito
nunca viu o Amazonas nunca irá compreender a crença de um povo. Sua ciência caseira, a reza das benzedeiras, o dom milagroso. Não contará nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas, Tucuju. Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transbordar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui. Muitíssimo obrigado, Emília. Muitíssimo obrigado, João. Ao convidar Emília para essa sessão solene, fizemos questão de combinar com Emília não só que ela celebrasse conosco a solenidade, a cerimônia do hino nacional e do hino amapaense, o hino amapaense como letra oficial nossa, mas o hino mas também a canção Jeito Tucuju, que acaba se tornando essa belíssima composição de João Gomes, Valmir Homem e outros compositores, acabou sendo recebida, acalentada, não é, Emília, pelo povo do Amapá, como um hino popular de todos os amapaenses. Então, não poderíamos terminar essa sessão solene não poderíamos começar a sessão solene sem cantar o hino do Amapá na música, na letra de Oscar Santos. E não poderíamos terminar essa sessão solene sem que ouvíssemos o hino amapaense que foi adotado pelo povo do Amapá, que é Jeito Tucuju. Muitíssimo obrigado por sua voz, muitíssimo obrigado, João, por vosso violão, por ter dado o que é traço de todos nós amapaenses, que é a poesia, e sem a poesia essa sessão não teria ocorrido. Quero agradecer a doutora Ivana Sei, agradecer a todos que atenderam, as autoridades que estão aqui na mesa, que atenderam o nosso convite, a Assembleia Legislativa, a deputada Sandra Uana, que aqui está representando a Assembleia Legislativa neste ato, doutor Jorge Nova da Costa, nosso último e, ao mesmo tempo, primeiro governador, último governador da fase território, primeiro governador da fase Estado, senador Jonas Pinheiro, uma honra lhe receber nessa sessão solene pelos nossos 70 anos. Reitero, registro, agradecer também ao senador Capiberibe, que também proponente dessa sessão, e justifico mais uma vez a impossibilidade de vossa presença. Quero agradecer mais uma vez a Sua Excelência, o embaixador do Reino da Bélgica, pela presença. Quero agradecer Janari, toda a família de Janari, pela presença e pelos préstimos ao Amapá. E quero agradecer a todos que se fizeram presentes a essa sessão solene pelos 70 anos de criação do então território federal do Amapá. Cumprida a finalidade da sessão, agradeço a todos que nos honraram com o vosso comparecimento e declaro encerrado.